mas vamos lá. Eu amo dar aula, tá? E sempre dou essa liberdade para vocês de falarem, de conversarem comigo, né? Sempre dê essa liberdade, sempre vou dar. E sempre faço essas perguntas. Tenta, Dolores e todo mundo, tenta às vezes trocar uma ideia com o professor, igual a gente está fazendo aqui agora. Durante a aula dele, pede a palavra, igual se você estivesse no presencial, né? Igual se você estivesse no presencial, tenta conversar com ele. Nesse momento síncrono, vamos transformar esse momento síncrono numa coisa presencial. Vamos tentar interagir de forma como se nós estivéssemos no presencial. A gente só não vai ter o toque ali, eu quero pegar vocês, mas isso a gente não vai ter. Mas vamos tentar fazer assim e conversa com o professor. Entendeu? Porque às vezes vocês falando com o professor, ele vai entender, ele vai tentar mudar, ele vai tentar melhorar. Porque se vocês não falarem, ele não vai saber também, que ele precisa mudar, que ele precisa melhorar. Entende, Dolores? Entendeu? Sim, entendi. Então pega com todo respeito, com todo cuidado, porque tem professor, né, que às vezes... Mas fala direitinho que dá certo. Eu tenho certeza que funciona, tá bom? Tá bom, Rodrigo. Obrigada pela... Meus amores, vamos para a segunda parte? Já tomaram aguinha, foram no banheiro? Eliel, já foi fazer uma maquiagem? Estou maquiadinho. Então tá, vamos lá então. Vou chapar a segunda parte aqui agora, hein? Qualquer dúvida, estou aqui, só me avisar. Deixa eu pôr aqui uma guia. Cara, eu amei esse jeito de dar aula assim, mano. Você adora ficar se vendo, Rodrigo? Não, porque a interação fica muito melhor. Ah, mas o Rodrigo de boina e de barba não tem como também, não, né? Do ano passado eu tava de boina e barba. Não, porque... mas é melhor também. A interação fica muito melhor, não tem nem comparação, cara. Porque aí eu posso até ver algum erro que eu falei, alguma coisa errada que eu falei, alguma coisa que eu esqueci, eu posso complementar. Cara, fica muito melhor. Bom, minha opinião. Vamos lá, hein? Soltei, hein? Semana de Arte Moderna agora, em diante. Tem 25 minutinhos de aula, eu vou adiantar algumas coisinhas. Se Deus ajudar aí, 11h40 a gente está liberado. Posso soltar? Pode. Pode. Ó, qualquer dúvida, me chama na mesma hora, hein? Soltei. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Continuando, então, com a nossa aula sobre a República Velha. A gente vai trabalhar agora os movimentos culturais, como a Semana de Artes Modernas, movimento tenentista, coluna Prestes e a crise e decadência da República Velha. Ok? Semana de Artes Modernas, ela é mais vista, ela é aprofundada na disciplina de literatura. Então, não vou ficar me aprofundando muito nela, né? Que a gente tem que entender, basicamente, em história, que a Semana de Arte Moderna vai ser uma crítica aos padrões artísticos que o Brasil vivia até a década de 20, que eram, sobretudo, um padrão artístico, um enlatado europeu. A gente tentava replicar aqui no Brasil tudo que acontecia na Europa. E o que a Semana de Artes Modernas vai propor? Ela vai propor que a gente crie uma cultura verdadeiramente brasileira, né? Uma arte verdadeiramente brasileira, né? Então, a Semana de Artes Modernas vai propor uma nova fórmula de arte, de cultura para o Brasil. Sem limitações, buscando inspiração no caboclo brasileiro, buscando inspiração na natureza brasileira, buscando inspiração no povo brasileiro, na cultura típica do Brasil, realmente, no sertanejo, na natureza tropical, no desenvolvimento, e vai mudar completamente a forma do brasileiro, a forma do homem brasileiro ver e enxergar a cultura nacional, né? Meninos, eu adiantei um pedacinho ali, só porque a Semana de Artes Moderna ela é muito da literatura, então
não vou ficar aqui gastando o tempo de vocês com isso. E além dela valorizar essa coisa do nacional, ela vai, isso eu não falo no vídeo, por isso que eu tô fazendo esse enxerto, ela vai buscar, ela tem as suas fases, né? Ela tem a fase do canibalismo, ela tem a fase da indústria. Então, quando vocês forem estudar a Semana de Artes Modernas, procurem ver essas fases, que não é da história, não é a história que explica isso. É a literatura e a artes que explicam essas fases, tá? Mas, se eu não me engano, são 3 fases, 4 fases, que o modernismo no Brasil ele vai trabalhar. Né? Tem a fase da indústria, do desenvolvimento urbano, tem a fase mesmo do primitivo lá, do caboclo, do canibalismo, não sei o que, não sei das quantas, enfim. Na época, Kênia me explicou e eu achei bastante interessante. Então, procurem ver isso melhorzinho, que eu acho que vale a pena, tá bom? Alguma dúvida até aí? Não. Vamos lá, Ok. seguindo aqui então. Um outro movimento que a gente tem na década de 20 aqui no Brasil republicano velho, da República Velha, vai ser o movimento tenentista. Historicamente, o movimento tenentista ele é descrito como um movimento da baixa oficialidade, soldados, sargentos, no máximo ali tenentes e um ou outro capitão do exército, tá legal? Vai ter o apoio da classe média urbana brasileira, mas não é uma classe média qualquer, é uma classe média urbana letrada, funcionais liberais, profissionais liberais, funcionários públicos. E o que esse movimento tenentista ele quer com o apoio desses grupos? Ele quer lutar contra o poder centralizador das oligarquias. É mais ou menos assim: chega do Brasil ser controlado pela oligarquia cafeira, chega do Brasil ser controlado pelos cafeicultores, pelos grandes latifundiários, pelos grandes criadores de gado, chega da política do café com leite, chega da política dos governadores. É isso que o movimento tenentista ele vai querer, né? Ele vai defender, ele vai buscar. Então ele tem como objetivo, na retórica deles, a moralização política do Brasil, defendendo o voto secreto, fim das fraudes eleitorais, o fim do controle dessas oligarquias. Eles vão defender um ensino público, gratuito e obrigatório, isso vai ser muito interessante. E eles vão defender uma centralização positivista, baseada na ordem, no progresso, na ciência, na obediência cega a um poder central. Essa centralização positivista seria, assim, uma coisa de um governo, o presidente ter poderes amplos dentro do Brasil. Essa era uma visão positivista dentro da política. Tá? O executivo muito forte, não ficar dividindo, não ficar fatiando o poder tanto quanto é fatiado com o legislativo e com o judiciário. Tá? Seria basicamente isso daí, acho que eu não falo no vídeo. Oi. Rodrigo. Eu. O que foi essa política do café com leite? Eu nunca entendi ela de verdade. A política do café com leite foi tema da primeira quinzena nossa. Dá uma... Eu não vou ficar falando sobre ela aqui agora, que a gente não vai ter tempo, mas ela foi uma alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais. Foi tema da primeira quinzena. Foi uma primeira quinzena? Ou de semana passada? Foi tema de semana passada, né? Eu não lembro agora. Não, semana passada a gente começou a estudar as revoltas. Então foi da quinzena anterior. A política do café com leite foi aquela alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais, que se alternavam na presidência do Brasil. Que aí foi da quinzena passada mesmo. Que eu até expliquei sobre a política dos governadores, o voto de cabresto e tudo mais. Quem perguntou? Eu, Daisy. Eu vou dar uma olhadinha lá. Dá uma olhadinha na quinzena. Pior que a quinzena passada, ela está oculta para vocês. Uhum. Ela está oculta, mas tenta dar uma pesquisadinha. Se você só não... olhar lá no seu canal do YouTube, Rodrigo. Ah, tá no meu canal do YouTube, Daisy. Sim, eu vou lá, então. Tá? É só você procurar lá que tem essa aula prontinha lá. Então tá, obrigada. Posso continuar aqui então, meninos? Pode sim. Soltei o bambu, hein?
poder centralizado a um poder, muitas vezes até mesmo militar, no caso dos tenentes, né, capitães e tudo mais. Eles tinham um programa interessante, buscando essa libertação da política do café com leite, a moralização, etc, etc e tal. No entanto, era um programa bastante elitista. Eles diziam que eles defendiam um programa para o povo, mas eles não buscavam a participação do povão. Era como você iniciar um movimento de cunho elitista, dizendo que é para o povo, mas você não coloca o povo, você não insere o povo nesse programa, né? Então é um programa para o povo, mas sem a participação do povo, né? Esses membros do movimento tenentista, eles chegam então ao ponto de se considerarem assim, a salvação da pátria, a salvação da nação. Eles são a única e possível realidade, a única e possível salvação que o Brasil tem. O movimento tenentista ele não ficou só no campo das ideias, ele vai realizar algumas revoltas, alguns movimentos na prática, realmente, na tentativa de tomar o poder. Então, eles criam toda uma ideologia de controle, de poder, etc, etc, etc e tal. E, em alguns momentos, eles chegam a tentar pôr em prática essas ideias, né, numa tentativa de tomar o poder e aí sim assumir o controle do Brasil e governar o Brasil. Um primeiro exemplo do que poderia ter sido o movimento tenentista foi uma revolta conhecida como a Revolta dos 18 do Forte, ou a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, que aconteceu em 1922. O estupim para a Revolta dos 18 do Forte foi o seguinte: um grupo que apoiava as ideias tenentistas, assume o controle do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, ok? E o seu principal combustível, a sua principal motivação para iniciar esse movimento revoltoso foi para impedir a todo custo a posse do então presidente eleito Arthur Bernardes. Arthur Bernardes, em 1922, ele disputou a presidência do Brasil contra Nilo Peçanha. E 1922 marca um dos momentos de ruptura da política do café com leite. Eu explico. O Arthur Bernardes ele vai ser o candidato de São Paulo e Minas Gerais. São Paulo e Minas, em 1922, decidem, 1921 para 22, decidem que vão lançar um candidato próprio. Eles não chegam num consenso com os outros estados, com as outras oligarquias, e São Paulo e Minas Gerais vão se aliar e vão lançar Arthur Bernardes. Contra a candidatura... Só lembrando a vocês, o outro momento de ruptura da política do café com leite foi em 1910, quando Hermes da Fonseca vence para presidente do Brasil. E em 1922, o Arthur Bernardes, né? São Paulo e Minas, que geralmente lançavam os seus candidatos e tinham apoio do Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Sul. São Paulo e Minas lançam Arthur Bernardes sozinhos, e Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Paraíba lançam o Nilo Peçanha para disputar com Arthur Bernardes, numa tentativa de quebrar a política do café com leite. Não conseguiram. Teve até um episódio que eu vou falar aí no vídeo, vou até adiantar, episódio das cartas falsas, onde eles tentam insinuar que Arthur Bernardes, que Rio de Janeiro, Paraíba, lança uma fake news, dizendo que Arthur Bernardes tinha escrito uma carta atacando os militares, papapá. Essa carta nunca existiu, foi uma fake news criada. Olha bem, já existia fake news lá na década de 20. Foi uma fake news criada pelo grupo de oposição de Arthur Bernardes, né? E os militares vão usar esse episódio dessa fake news, das cartas falsas de Arthur Bernardes criticando e atacando os militares para iniciar o movimento do tenentista, conhecido como os 18 do Forte. Alguma dúvida até aqui? Eu vou soltar a aula ainda. Soltei, hein? Candidatura de Arthur Bernardes, vai existir uma coligação conhecida como Reação Republicana.
Essa reação republicana foi uma forma que as outras oligarquias encontram para tentar peitar e barrar São Paulo e Minas Gerais. Aí essa reação republicana vai formar uma coligação e vai lançar um candidato próprio, o Nilo Peçanha, que já havia sido presidente do Brasil. Essa reação republicana era formada por Rio de Janeiro. Nilo Peçanha, galera, inclusive, foi o presidente que criou o que hoje é o Instituto Federal, tá? Que na época era a Escola de Aprendizes e Artífices do Brasil, em 1908 e começou em 1909. Ele é que cria o que a gente conhece hoje como IFES. Foi Nilo Peçanha. Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul. Então você vai ter 4, 5 grandes estados do Brasil lançando o Nilo Peçanha contra o Arthur Bernardes. E numa tentativa de enfraquecer Arthur Bernardes, vai acontecer um episódio conhecido como o episódio das cartas falsas. Elas vão ser publicadas atacando os militares do Brasil, causando uma revolta na classe militar brasileira. E aí é a hora que a reação republicana diz, tá vendo? Olha o que o Arthur Bernardes pensa dos militares. Mas, na realidade, Arthur Bernardes não publicou, Arthur Bernardes não escreve essas cartas. Era uma fake news, como a gente está acostumado nos dias de hoje, 2020, 2019, 2020, eram fake news. Arthur Bernardes nunca escreveu essa carta. Foi, na realidade, uma armação dos seus opositores para tentar enfraquecer a sua campanha, para tentar enfraquecer a possível vitória de Arthur Bernardes nas eleições presidenciais. Só que os militares vão usar isso como uma verdade e vão dar início, então, a esse movimento revolucionário revoltoso no Forte de Copacabana. O movimento fracassou, o forte foi cercado por mais de 3.000 soldados, e quando o Forte de Copacabana é cercado por mais de 3.000 soldados, 17 militares saem de dentro do Forte de Copacabana, vocês podem ver a imagem aqui embaixo, eles saem de dentro do Forte de Copacabana, 17, um civil vai se unir a eles, tá ok? Para enfrentar mais de 3.000 soldados do governo. Resultado, dos 18, 16 são mortos, sobram apenas 2 sobreviventes, né? 2 tenentes sobreviveram a esse ato suicida. O civil podia ter ficado na praia, tomando água de coco e uma cervejinha, comendo um pastel de camarão e assistindo a tudo de camarote. O civil também foi para a vala, o civil acaba morrendo e apenas 2 sobrevivem a esse ato suicida. Rodrigo, o movimento tenentista fracassou? Não. Esse foi apenas o primeiro movimento. Em 1924, a gente vai ter uma rebelião bastante ampla que chega a tomar o controle da cidade de São Paulo, liderado pelo movimento tenentista. Eles tomam o controle da cidade de São Paulo em 1924, assumem o controle, chegam a governar a cidade de São Paulo por cerca de 22 dias, até que o governo federal consegue reorganizar suas tropas, e aí quando o governo federal reorganiza suas tropas, o governo cerca a cidade de São Paulo, e o grupo de revoltosos do movimento tenentista é derrotado e são obrigados a se retirar. Essa retirada de São Paulo, fica conhecida, né, quando eles saem de São Paulo, eles vão marchar em direção a Foz do Iguaçu, em um grupo conhecido como Coluna Paulista. Essa Coluna Paulista, quando chega em Foz do Iguaçu, ela vai se unir a um grupo de membros, de adeptos do movimento tenentista, que vinha do Rio Grande do Sul, que era a Coluna Gaúcha. Presta atenção nisso, tá, gente? Presta atenção nesse momento. Você vai ter a fusão. Né? Dragon Ball Z. Fusão. Tá? E aí olha o que vira. A união da Coluna Paulista com a Coluna Gaúcha vai dar origem a um famosíssimo grupamento militar
conhecido como Coluna Prestes. Por que Coluna Prestes? A Coluna Prestes ela era liderada pelo capitão Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança. Eles formam essa Coluna Prestes e aí eles iniciam, então, um movimento dentro do Brasil, eles iniciam um movimento de marcha pelo Brasil afora. Eles começam a marchar pelo interior do Brasil, tentando enfraquecer o governo, tentando enfraquecer o primeiro governo de Arthur Bernardes, que acaba em 26, né? E depois o seu sucessor, o Washington Luiz. Eles vão marchando pelo interior, igual vocês podem ver aqui na imagem. Eles iniciam em Foz do Iguaçu, marcham por todo o interior do Brasil, de 24 até 1926 para 1927, tá certo? 1926 para 1927, tentando enfraquecer o governo federal. Tinham algumas ideias até bastante populares, alguns pontos que eles defendiam tinham um caráter social bastante interessante. Por exemplo, alguns membros do movimento defendiam o voto feminino, defendiam a reforma agrária. Mas por que eles defendem o voto feminino e por que eles defendem a reforma agrária? Muitas vezes isso se dava porque a Coluna Prestes ela vai se fazer presente no interior do Brasil. Se concentrar porque no interior. Litoral, se ela fosse para o litoral, ela seria facilmente derrotada pelas tropas federais. Então ela se escondia pelo interior do Brasil, ela se escondia, como vocês podem ver aqui no mapa, ela se escondia pelo interior do Brasil, nas áreas agrárias, rurais, e aí eles vão incorporar ao seu discurso ideias que agradassem aos... Se escondiam no interior, fugindo do litoral, meninos, porque no interior era muito menos habitado, muito menos povoado, muito menos urbanizado, então você tem muito mais áreas para um grupamento militar conseguir fugir, acampar, sair, né, e escapar da repressão do governo federal, tá ok? Por isso, tanta presença na zona rural. Só que isso acabou virando um problema para eles, né? Aos habitantes, aos moradores dessas regiões, né? Rodrigo, a Coluna Prestes deu certo? Não deu certo. A Coluna Prestes foi derrotada? Também não. Eles atuavam muito na esfera, na tática da guerrilha. Bate-corre, 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 bate-corre. Inclusive, no Nordeste, a Coluna Prestes, ela chegou muitas vezes a entrar em confronto com cangaceiros, e o próprio Lampião foi contratado para combater a Coluna Prestes. Só que acabou não combatendo, não dando em nada. Né? A Coluna Prestes, então, ela vai vagar pelo Brasil de 24 a 26, em 27 ela vai acabar se desfazendo, e os seus remanescentes vão buscar asilo na Bolívia, vão continuar. A partir de 1927, 28, o Brasil dá início, então, durante o governo de Washington Luiz, o Brasil dá início a um período de decadência, de fim da República Velha, que vai culminar com a famosa Revolução de 1930. Né? A gente costuma dizer que de 27, 28, 29 até 30, o Brasil ele começa a viver um famoso vazio do poder. Vazio do poder. As oligarquias já não conseguem mais manter o controle político e econômico como mantinham até então. O governo já não consegue mais manter o apoio que dava sustentação a ele. E aí você começa a ter manifestações de vários setores que vão abalar o poder, que vão abalar o governo central. Né? O próprio movimento operário vai começar a atacar e bater muito no governo federal. O próprio movimento tenentista que bate e machuca muito o governo federal. Você tem a crise de... Meninos, antes de continuar com isso daí, alguma dúvida sobre o movimento tenentista que vocês queiram tirar? Alguma pergunta que vocês... Acho que não. Alguma pergunta, alguma coisa? Digam para mim aí. Nada?
Vamos, fala alguma coisa aí. Tinham mais grupos, professores, além daquele que invadiu lá o palácio e o do que eles encontraram lá quando eles fugiram? Que você falou de 2 grupos, né, que se fundiram. Você está falando do movimento tenentista. Do movimento O movimento tenentista ele era um movimento nacional, tá? Só que você vai ter a organização paramilitar desses 2 grupos. Só que você tinha, aqui no Espírito Santo, você tinha membros, pessoas que também comungavam com as ideias tenentistas, só que não chegaram a se organizar militarmente. Tá? Ele era um movimento nacional, mas um movimento que militarmente vai ficar lembrado pela revolta dos 18 do Forte, pela Coluna Prestes, né, em si. E mesmo com a derrota da Coluna Prestes, o movimento tenentista ele continua existindo, vai continuar criticando e atacando o governo. É como se fosse hoje em dia um movimento, sei lá, de algum grupo político que ataca e critica o governo e tenta derrubar o governo. Tá? Mais alguma dúvida, meninos, sobre o movimento tenentista? Podemos seguir? Sim. Vamos lá? Vamos acabar? Vou soltar o bambu lá então, hein? Tá. Pum. 29, que vai destruir a nossa economia e vai abalar muito até mesmo o poder econômico dos cafeicultores, e aí vem o problema. Com a crise de 29, o governo federal ele não vai conseguir mais manter a valorização artificial do café. E aí o resultado? Os cafeicultores que sempre apoiaram o presidente, quando o Washington Luiz determina que, por conta da crise econômica, ele vai suspender o convênio de Taubaté, ele vai parar de manter o preço do café com preços elevados artificialmente, os cafeicultores começam a se rebelar contra o Washington Luiz, insatisfeitos com ele, né? E aí chegamos nas eleições de 1930, para pensar. A gente chega na eleição de 1930, você tem movimento operário atacando o governo, movimento tenentista atacando o governo, crise econômica causada pela crise de 29, que é um outro tema. Você tem cafeicultores insatisfeitos com o governo, né, que não chegam num consenso, não chegam numa ideia final, e aí vem as eleições de 1930. Pelas eleições de 1930, isso é muito importante que vocês entendam, muito importante, pelas eleições de 1930, o candidato à presidência teria que ser de Minas Gerais. Aí quem perguntou sobre a política do café com leite, ó, presta atenção nessa parte agora. Né? A bola da vez, o Washington Luiz, ele era de São Paulo. A bola da vez, então, era de Minas. Tá? A bola da vez era de Minas. Então presta atenção no que vai acontecer agora. Para quem não entendeu, quem perguntou sobre a política do café com leite, agora é uma hora bacana para entender. Washington Luiz era de São Paulo. Então, pela lógica, São Paulo tinha que apoiar um candidato de Minas Gerais. Só que São Paulo não aceita apoiar o candidato de Minas Gerais. E aí, o Washington Luiz, que era paulista, vai indicar o também paulista Júlio Prestes, que não tem nada a ver com Luiz Carlos Prestes, da Coluna Prestes. Júlio Prestes era governador de São Paulo. Tá legal? O Washington Luiz, ao invés de apoiar um candidato de Minas, ele lança a presidência do Brasil o Júlio Prestes, que também é paulista. Resultado, Minas Gerais rompe com São Paulo e a política do café com leite vai ser quebrada novamente. Rafael! São Paulo tinha um candidato, Júlio Prestes. Minas Gerais vai fazer o quê? Observem, Minas Gerais, como a esposa traída, vai se unir ao Rio Grande do Sul e a Paraíba e vão formar uma nova coligação política, a Aliança Liberal, e vão lançar como candidato à presidência, não um mineiro, mas eles lançam como candidato a presidente do Brasil o governador do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas. E o vice seria João Pessoa, da Paraíba. Rodrigo, por que Minas aceita isso? Por que Minas aceitou isso?
foi uma imposição. Minas Gerais, a gente te apoia, a gente fica do seu lado. Só que o candidato agora tem que ser nosso, e não seu. Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba, com apoio da Bahia, eles aceitam a ideia e lançam a Aliança Liberal, né, para tentar derrotar o Júlio Prestes. Tá ficando claro para vocês até aqui, meninos? Tá ficando claro para vocês até aqui? Tá sim. Alguma dúvida? Sim, sim. Então tá, vou seguir. Eu não tô vendo o chat agora. Bom, mas tá beleza, né? Então vamos lá, vou continuar. A Aliança Liberal recebe apoio de movimentos. Falta 4 minutinhos de aula. Da classe média urbana, recebe apoio dos cafeicultores, das oligarquias dissidentes, revoltadas com o Washington Luiz. Só que existia a política dos governadores, existia o voto de cabresto, existia a política do bico de pena. Lembra que eu expliquei para vocês que depois da eleição, eles iam lá e alteravam a ata, né? O Júlio Prestes teve 10, o Getúlio teve 200. Eles mudavam, colocava 200 votos para Júlio Prestes e 10 votos para Getúlio. Era a chamada eleição do bico de pena por causa da caneta. Então eles mudavam no papel, né? Fraudavam as eleições. Os dois lados fraudaram. A Aliança Liberal fraudou de um lado, para Getúlio Vargas, o Júlio Prestes fraudou para o outro. Só que o Júlio Prestes acabou vencendo as eleições. A Aliança Liberal não aceita o resultado, a Aliança Liberal passou a alegar, passou a defender que o Júlio Prestes só havia vencido as eleições porque eram eleições fraudulentas, mas eles também fraudaram, só que o Júlio Prestes foi mais eficiente com o apoio do governo federal, e isso vai acabar desencadeando no Brasil várias revoltas, vários protestos contra o resultado das eleições. Então esses protestos assolam todo o Brasil. É nesse momento que o Exército do Nordeste, né, o grupamento militar do Nordeste, o grupamento militar do Rio Grande do Sul, eles vão marchar para o Rio de Janeiro. Essa imagem aqui ela é muito simbólica, ela é emblemática. São soldados do Rio Grande do Sul chegando ao Rio de Janeiro a cavalo com as tropas, né, chegando à capital do Brasil, amarrando seus cavalos próximos ao Palácio do Guanabara, e ameaçando, literalmente, ir para a guerra civil se o Júlio Prestes não fosse impedido de tomar posse, se o Washington Luiz não reconhecesse a vitória de Getúlio Vargas. Os militares, temerosos por uma guerra civil, por um conflito bélico armado dentro do Brasil, esses militares, então, eles vão começar a rever a posição e começam a cogitar e interferir diretamente no rumo, no destino político do Brasil. Nesse meio tempo, o vice de Getúlio Vargas, o João Pessoa, é assassinado na Paraíba por questões pessoais. Na verdade, eu estava lendo, ele foi assassinado no Recife, em Pernambuco, tá? Então, em vez de PBI, deveria ser PE, tá? Mas ele é assassinado por questões particulares, pessoais, não tinha nada a ver com questões políticas da eleição, não. Ele era o vice do Getúlio Vargas. Mas ele era o vice de Getúlio, e ele é assassinado por questões particulares, mas aí é óbvio, vem toda aquela pressão, tá vendo? O nosso vice foi assassinado, mais um motivo para justificar uma intervenção, mais um motivo para agitar as massas e a população, e é nesse contexto, então, que o Exército, temendo uma desordem, uma baderna interna gigantesca, o Exército, então, resolve depor o Washington Luiz antes de Júlio Prestes, que havia vencido as eleições, tomar posse. Eles vão lá, jogam uma moedinha de R$1 no chão, o Washington Luiz abaixa para pegar, vão na bunda dele e dão um pontapé. Em teoria, o Washington Luiz vaza da linha,
porque você não é mais o presidente, o Chispa. Júlio Prestes não vai assumir a presidência, Libera a e cadeira. eles entregam a presidência ao chefe do movimento revoltoso do Brasil, né? Que era o senhor Getúlio Dornelles Vargas. Adoro Getúlio falar Dornelles isso. Vargas, então, ele vai assumir como o líder, o comandante do Brasil em um governo provisório, em 1930. Era, então, esse era o início da Era Vargas e o fim da famosa, da antiga República Velha. Essa era a Revolução de 1930. Esse era o início da Era Vargas no Brasil, que é tema para uma próxima aula, para um próximo momento. Pessoinhas, e aí? Alô, alô? E aí, digam-me, dúvidas? Dúvidas? Perguntas? No que posso ajudá-los agora? Deu para entender? Deu para pegar? Legalzinho? Conteúdo? Tranquilo? Não. A gente Tranquilo. Então tá. A gente encerra agora, então, República Velha. Tá legal? A próxima quinzena, eu não sei se vai ser online, eu não sei se vai ser semipresencial. Eu juro para vocês que eu rezo para que, se for para voltar de uma vez. Se for para voltar, igual tá o Estado. Volta quem quer. É presencial para quem quer, não é presencial para quem não quer. Fica revendo conteúdo. Eu prefiro do jeito que está aqui. Nossa, sim, uma bagunça semipresencial. É uma zona. É desgastante para professor, é desgastante para aluno, é um inferno, né? Já é quase uma zona no EAD, porque alguns professores fazem uma zona. Imagina sendo metade lá, metade cá. Imagina sendo metade lá, metade cá. Ótimo, Raíssa. Mas eu prefiro, se for para voltar, que volte todo mundo, que a gente volte lá para dentro daquele campus e vamos dar aula. Se não der certo, que a gente continue do jeito que está. Conversem com os docentes que vocês estão tendo alguma dificuldadezinha, conversem com docentes que vocês estão tendo algum probleminha, troca uma ideia, igual eu falei, que vocês vão conseguir alguma coisa, eu tenho certeza, tá legal? Quarta-feira eu vou liberar a atividade de vocês, e ó, beijo grande no coração, se precisar de alguma coisa, me fala. Pedro, faz um favor, lembra aí o Betão, se tiver alguém que venha a Conceição para pegar a minha bike, para fazer a revisão da sangria. Beleza. Mas aí vê com ele para poder trazer também, se eu fosse a Venda Nova, que eu tenho competição domingo. Gente, beijo no coração, vão com Deus, tá? Eu vou parar a gravação aqui agora. Valeu, Rodrigo, tamo junto. Valeu, fiquem com Deus.